Hello, people. Good morning. How are you doing? So today we are going to study some techniques of reading techniques. We are going to explore the theme climate change, and we need some concepts. Nós vamos trabalhar o tema de mudança climática e para isso alguns significados, alguns termos precisam ser bem conhecidos de vocês, porque isso é uma questão muito comum de cair em vestibulares. Oi, Bianca. Agora há pouco entrou o Jackson, a Giovana, tá? Sejam bem-vindos e esses temas precisam ser trabalhados, os conceitos com vocês, tá? E é bom porque ele já faz um link com o estudo de geografia, com o estudo de biologia, e aqui está até um pouco de sociologia, tá? Porque tem a ver com as ações humanas também. Então vamos lá. Eu vou fazer a apresentação então do material. Esse material que eu vou apresentar, ele já está como uma atividade que não tem nota, não tem data de entrega, está ali para vocês olharem na página da turma de vocês, tem como atividade nova de inglês. Mas é só para poder deixar disponível uma cópia, tá? Então vamos lá. Compartilhando a tela. Cadê? Aqui. Estão enxergando a minha tela? Sim. Então tá. Então, assim, ó, o tema da nossa aula, theme, é Climate Change. Tá, em primeiro lugar, gente, vocês sabem o significado da expressão climate change em português? Mudança climática. Mudança climática. Então tá. Então, assim, ó, a primeira coisa uma coisa muito interessante que aconteceu é que, fazendo a pesquisa do tema para vocês, né? E pegando textos originais, eu peguei da BBC de Londres, peguei da NASA, para vocês, textos atuais, né? Existe sempre uma confusão muito grande, as pessoas confundem a mudança climática, associam a ideia de mudança climática a uma coisa ruim. Por que isso? Assim, ó, nós estamos sofrendo de mudança climática. O que acontece? Mudança climática acontece sempre nos ciclos da Terra. O problema da mudança climática é a velocidade com que as mudanças climáticas vêm ocorrendo no decorrer da história da humanidade. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Mudança climática é uma situação real, inerente do próprio planeta, do próprio meio ambiente. Faz parte. Só que o que aconteceu? Tem se tornado, entre aspas, um problema a velocidade com que essas mudanças têm acontecido. Nós vamos conversar sobre isso agora. Toda vez que a gente fala em mudança climática, em climate change, tem dois conceitos que tem que estar bem claro para vocês. É o conceito de weather e de climate. Alguém arrisca o significado de weather em Não é português? inverno, professora. Hã? Não é inverno. Não. Winter é Eu inverno. acho que Weather, é Desculpa, clima desculpa. também, não é? não. É, Weather é tempo. E climate é Tempo. clima. É. Porque assim, ó, a gente, troquei, desculpa. o tempo tá bom hoje. The weather is good. Ok? Então, o que é weather? Weather refers to atmospheric conditions that occur locally over short periods of time. Então, é as condições atmosféricas de um determinado local num período pequeno de tempo. From minutes to hours or days. Familiar examples include rain, snow, clouds, winds, floods, and thunderstorms. Okay? Climate, on the other hand, refers to the long-term regional or even global average of temperature, humidity, rainfall patterns over seasons, years or decades. Qual a diferença, então? Eles são muito similares, a gente até confunde, né? Weather com climate, tempo com clima. Então, qual é o parâmetro para diferenciar weather e climate? Alguém pode me dizer? Deixa eu até numerar aqui, né? Isso aqui são os conceitos. Eu vou botar aqui concepts para vocês. Qual seria, então, o parâmetro para diferenciar uma coisa da outra? Pelo que eu você... entendi, meio que o clima ali é mais sobre a temperatura e o tempo seria como tá, por exemplo, o dia está chovendo, está nevando. É quase isso, mas é por aí.
Por quê? Enquanto que o tempo se refere a um dia específico, a um tempo específico, a diferença entre clima e tempo é o quê? É as ocorrências dessas mudanças na atmosfera em períodos pequenos de tempo. Tempo que eu estou falando agora em horas, tá? Contagem. Certo? Então, assim, pode ser o tempo está relacionado a minutos e horas ou dias das condições atmosféricas numa região ou num local. Aí a gente observa rain, snow, clouds, winds, floods or thunderstorms. O que é rain, gente? Vocabulário? Chuva, Chuva. Snow, neve, Neve. clouds, nuvens, nuvens, winds, vento, floods, são as inundações, eu enchentes, esqueci isso. ok? E thunderstorms, Tempestades. tempestades, ok? Agora, olha só. On the other hand, eu quero chamar a atenção de vocês essa expressão aqui, que é interessante, que é argumentativa e parece muito vestibular da UFSC. Por outro lado, não vai poder traduzir assim, ó, por outra mão ou na contramão, não vai traduzir dessa forma. Quem está falando? Enquanto o tempo se refere a condições atmosféricas que ocorrem localmente em períodos pequenos de tempo, por outro lado, o clima, on the other hand, refers to the long-term regional or even global average of temperature, humidity, and rainfall patterns over seasons, years, or decades. O que muda em relação um ao outro? Também se refere às condições atmosféricas, mas qual é o período de observação? O que é seasons? Acho que esse nome é... Estações, Estações. Isso, estações. Year. Eu tava tentando lembrar da palavra. Não tem problema, vamos lá. Years, Anos, decades. décadas. Isso, então percebem que a diferença está no tempo de observação. Daí, assim, ó, tu podes definir o clima de uma região pelo quê? Olha aqui. Pattern. década, O que é patterns? Isso aqui é uma palavra bem interessante para vocês conhecerem. Tá? Eu estou botando em destaque porque depois vocês vão precisar delas. Patterns. Ó, exemplo. Eu vou dar um exemplo de patterns. Aqui em Santa Catarina é bem típico. No inverno, sempre acontece isso. Vai nevar em alguns lugares, mas na maioria das vezes, quando faz muito frio, é geada. Tá? O que são patterns? Enquanto que no verão é quente, muito quente, e com trovoadas, muitas trovoadas. É o padrão, Isso, muito professor. bem. Então, isso é uma palavra muito usada, não só para a questão de meteorologia, mas também para economia, para sociologia, quando aparecer um texto em inglês, tá? Então, assim, ó, quando a gente estuda o clima, por usar um período de tempo muito grande, a gente faz o que? A gente consegue, através da observação por décadas ou anos, ou até estações, verificar os padrões do acontecimento desses fatos aqui, ó. Rain, snow, clouds, winds, floods or thunderstorms, ok? Podemos seguir? Sim. Tá. Então, assim, ó, vocês devem estar achando assim, essa professora está maluca. A professora de inglês está falando de geografia, de clima, mas isso a gente tem que entender porque climate change é um tema muito recorrente na mídia, no vestibular, tá? Que é as mudanças climáticas. Tá. O clima muda depois de décadas e anos. Existe um padrão. O que acontece? Vamos pensar o seguinte: enquanto o ser humano não tinha expandido a sua abrangência no planeta, a Terra meio que funcionava no seu próprio ritmo. O que aconteceu com o desenvolvimento da humanidade, com a industrialização? O clima se manteve? Houve mudança climática? Não. Houve mudança. Sim, Houve muita mudança. Sim, houve muita mudança. O que aconteceu? A ação humana acelerou o processo de mudança climática. Não que a mudança climática não fosse acontecer, ela acontece. Só que acontece o quê? Que com a ação humana a gente acelera esse processo. E por acelerar o processo, a gente provoca consequências no próprio planeta. Então é isso que a gente vai ver agora. Então aqui, ó. What is climate change? Climate change
is a long-term change in the average weather patterns that have come to define Earth's local, regional, and global climates. These changes have a broad range of observed effects that are synonymous with the term. Então, o que está dizendo aqui? Climate change is a long-term change in the average, o que é average? Weather patterns, a gente já viu que weather patterns that have come to define Earth's local, regional and global climates. O que é mudança climática, então? O que é change mesmo? Mudança. A longo o quê? O que é long term aqui? A longo tempo? A longo tempo. A longo prazo do quê? O que é isso aqui? Patterns mesmo? Padrão. Padrão, o que é average? Se a turma, todo mundo pegar a nota 6, fica na average. Fica no quê? A média. Isso, então, os padrões médios de tempo de uma determinada região da Terra. Ou até no próprio sistema todo, por isso que é Global Climates. Ok? Entenderam? Então, a mudança climática tem a ver com essa abrangência dessas mudanças em termos locais, regionais e globais, planetária. Vamos ver aqui agora o que acontece, olha só. Changes observed in Earth's climate since the early 20th century are primarily driven by human activities, particularly fossil fuel burning, which increases heat-trapping greenhouse gas levels in Earth's atmosphere, raising Earth's average surface temperature. O que está dizendo esse parágrafo? Foram feitas observações da mudança climática no mundo desde o início de que século? E elas foram produzidas, essas mudanças, praticamente pelo quê? Queimadas de combustíveis fósseis. By human activities. Isso que tu acabou de falar agora. Pela queima de quê? Particularmente queimando combustíveis fósseis. Muito bem, particularmente pela queima de combustível fóssil. Por quê? Quando a gente queima esse combustível fóssil, o que acontece aqui, ó? Which increases heat trapping greenhouse gas levels in Earth's atmosphere. A queima de combustíveis fósseis causa o quê? O que é increases? É um verbo bem importante. É crise, não é, professora? Não. Increase é crescer, aumentar. Sorry. No problem. A gente tá... Por isso, assim, ó, porque increase lembra a palavra crisis, ou crisis. Ok? Não tem problema. É isso mesmo, Giovana, tá? Então, vamos lá. O que é heat trapping? Aquecimento global? Não. Ó, heat é calor, né? Calor. Chama, mas eu não E sei trap é o quê? Mouse trap. Alguém já usou uma mouse trap em casa? Ouviu alguém Trap usar? é armadilha, né, professora? Isso. Aqui no caso aqui, o que aumenta greenhouse gas levels. O que é greenhouse gas levels? O que é greenhouse? É uma casinha de vidro. Vou pegar a palavra greenhouse fora do contexto. Estufa? Isso. Aumenta o nível dos gases do efeito estufa. Porque aqui, ó, ele aumenta o aprisionamento do quê? O que é heat? Hein, gente? Calor. Calor. Então, ele aumenta o armazenamento de calor a quantidade de gases do efeito estufa na atmosfera. Aí, o que acontece? Ao armazenar gases do efeito estufa, provoca o quê? Raising Earth average surface temperature. O que é raising mesmo? Ó, raise é sinônimo de increases. Raising. Elevar. Elevando o quê? A temperatura. O aquecimento global. A temperatura o quê? Da superfície. Do aquecimento global. Temperatura média da superfície da Terra. Tá?
Aí, quando tu aumenta a temperatura a média da superfície da Terra, tu está aumentando o aquecimento global. Aí vai assim, ó, não, uma coisa é consequência da outra, entendeu, Igor? Yuri, desculpa. Tá? Sim. Entendeu a diferença? Então, quando eu aumento a temperatura da superfície da Terra, eu aumento o efeito estufa. E aí é assim, ó, é como se fosse retroalimentado. Uma coisa vai aumentando a outra, parece que tu perde o controle. E não sai mais esse ciclo vicioso. Continuando. Então, tudo isso provocado pelo fossil fuel burning. This human-produced temperature increases are commonly referred to a global warming. Olha aqui, ó. Agora vem a definição de global warming. Então, o que é global warming, então? Aquecimento global. O aquecimento global, então, é o quê? A produção que nós homens fazemos é o que eleva o aquecimento global. Então, vamos lá. Ó. Esse aumento de temperatura produzido pela ação humana é que geralmente é chamado de aquecimento global. Quando a ação humana provoca o aumento da temperatura média da Terra, a gente chama isso de aquecimento global. Vocês estão percebendo a diferença? E é muito legal porque a gente confunde, né? Entenderam o que eu estou falando? Sim. Sim. Ó, tá, mas é só a ação humana que provoca aquecimento global? Vamos ver. Natural processes can also contribute to climate change, including internal variability. Example, cyclical ocean patterns like El Niño, La Niña, and the Pacific Decadal Oscillation. And external forces, example, volcanic activity, changes in the sun's energy output, variations in Earth's orbit. Então, assim, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Contribuem para a mudança do clima. Não só aquecimento global provocado pelo efeito estufa. Também tem os processos naturais. Que processos naturais são esses apresentados aqui? Que ajudam na mudança climática e, por consequência, no aquecimento global e acelerando o processo do efeito estufa. O aquecimento dos oceanos. Vamos lá, onde é que está aqui? Não, o aquecimento do oxigênio não, está aqui, ó. É o Ninho e a Nina? Não, mudança nos ciclos, nos padrões do oceano. Que daí, nesse caso, está relacionado à temperatura da água dos oceanos, né? Que é o Laninha e o El Niño se referem com a mudança da temperatura dessas águas, né? Tá certo? E além dessa questão do aquecimento das águas dos oceanos, o que mais? Que forças externas atuam? Vulcões. Atividade vulcânica, muito bem. As mudanças na energia do Sol? Isso, só que assim, ó, Sun's Energy Output. Quando tem uma tempestade solar, ou de repente o Sol está emitindo mais, às vezes desregula, existe um padrão de emissão de energia. Se ele emite mais energia, ele vai emitir mais calor. O calor atravessa a atmosfera, vai provocar mais aquecimento. Então, é nesse sentido. É tipo um buraco na camada de ozônio. Na camada de ozônio? Sim, o buraco na camada de ozônio é efeito dessas situações. Mas aqui, entendesse? O buraco na camada de ozônio é efeito desses problemas aqui. Mas não é por causa do buraco Depois que criou o buraco na camada de ozônio, claro que vai entrar mais emissão solar e vai provocar mais aquecimento, tá? Mas o que quer dizer aqui é o seguinte, que tem horas que o Sol vai emitir mais energia, devido à variação da posicionamento da órbita da Terra. Então, daí vai ter mais incidência, mais aquecimento da atmosfera, e aí continua todo aquele processo cíclico. Entenderam? Sim. Tá. Olha aqui de onde foi tirado esse texto. Foi tirado do site da NASA, tá? Eu procurei, é bem legal, o site da NASA tem um monte de coisa interessante para vocês, tá? Agora é o seguinte, ó. Esse é assunto novo, né, professora? Oi? Não. Esse já é assunto novo? Vocabulário Sim, novo? uma atividade para vocês, que é para entregar na semana que vem, sobre esse tema. Aí eu trouxe o que a gente chama de pré-teste, que são conceitos básicos que a gente tem que passar para as pessoas, para vocês terem condições de lerem o texto e responder as perguntas. Vocês têm que ter um vocabulário básico, conhecer um pouco do assunto,
tanto em português quanto em inglês, para poder ter condições de fazer a interpretação certa do texto, tá? Então, o objetivo da aula de hoje é prepará-los para a atividade que já está lá na plataforma para vocês. Além da atividade... É um outro texto com o mesmo tema, porque o nosso tema agora trabalhado é aquecimento global, tá? Vocês vão responder as perguntas e fazer as atividades. E eu botei até algumas perguntas parecidas aqui, para vocês saberem como responder, para orientá-los como responder. Além dessa atividade de leitura do texto, também tem uma atividade gramatical sobre o tempo present perfect. Vocês têm que olhar lá depois. Tá certo? Então, agora, continuando. Mais um pouco sobre climate change. Aqui está chamando a atenção, esse artigo foi tirado do site da BBC, que está falando o seguinte, ó. While COVID-19 has shaken much of human society, the threat posed by global warming has not gone away. Enquanto que a Covid sacudiu a sociedade humana, né? Mexeu, a ameaça existente pelo aquecimento global ainda não passou. Ok? We still have environmental problems. Ainda temos problemas ambientais, e com isso, climate change, global warming is still happening, ainda está acontecendo. Human activities have increased carbon dioxide emissions, driving up temperature. Extreme weather and melted polar ice are among the possible effects. Então, aqui, ó, o que está dizendo aqui nessa frase? Human activities have increased carbon dioxide emissions, driving up, olha um outro exemplo aqui de uma expressão, ó, driving up temperatures. O que esse driving up significa? Driving up. People? Dirija-se. Não, aqui não é o verbo dirigir, é uma expressão que está relacionada a esse contexto. Pessoal, coloquem o seu nome e a sua turma lá no chat, tá? Aumenta a temperatura? Isso! As atividades humanas aumentaram a emissão do dióxido de carbono, elevando as temperaturas. Aí, como consequência do aumento das temperaturas, o que acontece? Ó, extreme weather and melting polar ice are among the possible effects. Quais são os efeitos possíveis desse aumento expressivo de temperatura? Derretimento das calotas polares? Isso, o que mais? O que é extreme weather? Mas então... extremas temperaturas? Não, extreme weather. O que é o weather, pessoal? Vocês acabaram de ver. Tempo. Então, tempos extremos, assim, ó. Ondas de calor, ondas de frio, temporais que nunca se espera. Vamos pegar como exemplo Santa Catarina. A gente já teve tornado. Havia ideia de tornados aparecendo? Não. Destruindo? Então, são mudanças que estão sendo observadas. Professora. Oi? Chuva ácida também, não é? Chuva ácida é um efeito também. Sim. Fala, Yuri. Eu estou te falando como pessoa... Pois aqui não era tanto os furacões, os tornados, e sim mais nos Estados Unidos, mais no norte. Lá já era uma região propícia para isso, né? Aqui que não ocorria tanto, começou a mudar. Aqui aconteceu em Catarina, né? Isso. Tá? Então, vamos ver assim, ó. What is climate change? Continuando, aqui vai vir uns exemplos. Eu peguei uns gráficos lá da BBC, ó, que é uma rede britânica, né? E muito famosa pela reportagem, seriedade das pesquisas. Então, tem assim, ó. The Earth's average temperature is about 15 degrees Celsius, but has been much higher and lower in the past. There are natural fluctuations in the climate, but scientists say temperatures are now rising faster than at many other times. Ó, aqui nós temos present perfect, temos comparativo de superioridade, tá? Sendo utilizado. Eu quero perguntar para vocês, o que significa the Earth's
average temperature is about 15 degrees Celsius, but has been much higher and lower in the A past. temperatura média da Terra é mais ou menos 15 graus, mas tem estado bem maior. Mais alta e mais baixa esteve mais baixa e mais alta no Sim. No passado. passado, Então, aqui, ó. There are natural fluctuations in the climate, but scientists say that temperatures are now rising faster. O que os cientistas estão achando de que está acontecendo agora? Temperatures are now rising faster. O que é faster? estão subindo mais rápido nas temperaturas. Do que nas outras épocas. Other times aqui, gente, não é outros tempos, tá? Nós estamos falando aqui, ó, nós temos aqui um gráfico com temperatura média, né? The world has been getting warmer. Annual mean land temperature above or below average 0 degrees. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho desde 1800, quando começou a documentação, até o ano 2000. Observem aqui, ó. Ela esteve baixa, né? Até 1950, ela se manteve sempre abaixo, mais geladinha. E depois começou a se observar o quê? Isso vocês têm que saber, porque vai lá no vestibular da UFSC, o da UDESC, pergunta assim para vocês assim, ó. Observe o gráfico abaixo. O Enem aparece bastante, tá? O que se pode concluir que aconteceu com a temperatura do planeta a partir do século XX? Olhando só o gráfico. Século XX. Vamos pegar aqui, ó. O que se percebeu? Que a temperatura aumentou. A temperatura aumentou e continua aumentando. Certo? Então, assim, ó. Aí, esse gráfico diz o seguinte. This variation, this is linked to the greenhouse effect, which describes how the Earth's atmosphere traps some of the sun's energy. O que é? Aqui tem a definição de greenhouse effect, gente, ó. O que é greenhouse effect? Efeito estufa. Sim, a tradução é essa, mas o que o greenhouse effect, na verdade, significa? How the Earth's atmosphere traps some of the Os sun's efeitos do efeito estufa, professora. Não é? Não. Os efeitos? O aumento da temperatura na atmosfera? Não. Vamos olhar aqui de novo aqui, ó. Greenhouse effect, which describes how the Earth's atmosphere traps some of the sun's energy. O greenhouse effect, o efeito estufa, existe desde sempre. O que acontece com a questão do aquecimento global e com a questão da ação humana é que a gente interfere nesse processo. O que é o greenhouse effect? Aqui está dizendo o seguinte, ó, que é a capacidade da Terra de prender a energia do Sol, que nesse caso é em forma de calor. Describes how the Earth's atmosphere... energia do Sol da Terra. Que não deixa escapar a energia do Sol da Terra. Sim, mas assim, ó, sem energia... Deixa só... Isso eu quero chamar a atenção de vocês. Se alguém um dia perguntar para vocês, o efeito estufa é ruim? Não. Ele sempre existiu na Terra. Se não existisse efeito estufa, agora vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Se não existisse efeito estufa, não existiriam plantas. Não existiria a flora, gente, porque o efeito estufa é o quê? A gente pega as plantas, às vezes bota numa estufa para ela crescer mais rápido, por causa da umidade, etc. O efeito estufa negativo, que existe na Terra, é quando a gente armazena demais energia do Sol, provocando calor demais, esquentando todo o processo. E por que isso acontece? Porque a ação humana interfere na emissão de gases que prendem essa energia do Sol, que vem em forma de calor. Vocês estão entendendo? Sim. Não entenderam? Entenderam ou não entenderam? Eu entendi. Eu entendi também. A gente precisa do greenhouse effect, do efeito estufa para sobreviver. Porque se a energia do Sol não fosse armazenada aqui, nós morreríamos congelados. Não haveria calor. E nós precisamos de calor para viver. As plantas precisam de calor. O problema é quando o efeito estufa sai do padrão que seria natural da Terra para manter a vida. E aí desregula todos os climas do planeta. Estão entendendo? Essa é a diferença. O efeito estufa sempre existiu. O que está acontecendo é
desarmonização desse efeito na atmosfera terrestre devido à ação humana, tá? Então, aqui, ó, como é que acontece o efeito estufa, então? Solar energy radiating back to space from Earth's surface is absorbed by greenhouse gases and re-emitted in all directions. This hits both the lower atmosphere and the surface of the planet. Without this effect, the Earth would be about 30 degrees Celsius colder and hostile to life. Olha só, a energia solar irradiada do espaço para a Terra, na superfície, é absorvida pelos gases do efeito estufa e retransmitidas, a luz solar vem, transmite energia, né, o calor, e aí a atmosfera distribui para todas as regiões do mundo. Se não existisse o efeito estufa, o que aconteceria? A temperatura média da Terra seria 30 graus a menos. Aí tu imagina assim, numa região que já é fria, 30 graus a menos. Como é que seria para viver lá? Estão entendendo? Sim. Aqui tem uma ilustração, ó. Greenhouse effect. Number 1. Sun's rays pass through atmosphere. Ok, atmosphere. Some rays reflect into space, allowing Earth to cool. Não entram todos, alguns, quando batem aqui na atmosfera, vocês devem ter estudado óptica, né? Quando bate aqui, eles refletem, vão embora para o espaço, e outros atravessam a atmosfera e vão aquecer o planeta, certo? O que acontece? Some rays trapped by carbon dioxide in atmosphere. Então, a gente distribui o calor por causa dos gases aqui. Só que assim, ó, increased carbon dioxide causes more heat to be retained and temperatures to increase. O que é, então, o efeito estufa negativo, já que a gente precisa do efeito estufa para viver? O aumento do dióxido de carbono, que é um gás do efeito estufa, causa mais calor e mantém isso mais tempo retido, causando o quê? Um aumento da temperatura geral da Terra. E aí é aquele efeito cascata. Se aumenta a temperatura descontrolada, começa a descontrolar o quê? Os climas, a temperatura média da superfície da Terra, modifica a temperatura dos oceanos e ele começa a dar um balaio de gato. Vocês estão entendendo? Sim. Tá? E aqui, ó, nesses últimos dois charts que tem aqui, que eu não vou ler com vocês, tem aqui quais são os gases do efeito estufa, que existem tanto produzidos naturalmente como aqueles produzidos pela ação humana. Eu não vou explorar isso agora para vocês não dormirem, tá? Depois vocês vão trabalhar com isso, certo? Então, assim, ó, é importante que vocês leiam essa parte aqui sobre os gases do efeito estufa para poder entender como é que é essa questão da mudança climática. Então, vamos pensar assim em termos esquemáticos. Deixa eu botar aqui para vocês antes de ir para a atividade seguinte. Então, a gente está falando sobre climate change. O climate change está relacionado ao weather e também ao climate, certo? Só para a gente ver as palavras-chave que a gente viu. Mas a gente viu também que isso está relacionado ao tal de global warming, que está relacionado ao greenhouse effect. Greenhouse effect. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Isso aqui, gente, as mudanças climáticas estão relacionadas ao tempo regional e ao clima de forma global. As mudanças climáticas estão relacionadas ao aquecimento global, que também está relacionado ao efeito estufa. Tá? Isso tem que estar claro para vocês. Então, esse último aqui, ó, essa última parte, fala dos gases emitidos aqui na nossa atmosfera pela ação humana. Tá? Então, assim, quando a gente emite gás demais, a gente está interferindo nesse padrão natural da atmosfera e armazena mais calor do que devia. E ao armazenar mais calor, a gente provoca modificações no clima locais e até regionais e até em efeito global, provocando aquela série de problemas atmosféricos que a gente já viu em algumas regiões do mundo. Tá? Então, agora, pessoal, acompanharam o raciocínio? Sim. Marcaram o nome e a turma lá no chat? Sim.
Tá, agora vamos para a parte da atividade para prepará-los para a atividade avaliativa. Gente, toda atividade que eu peço sobre leitura e compreensão, eu peço palavras cognatas. Me ajudem a encontrar, nesse primeiro texto aqui, ó, nessa primeira linha, tem alguma palavra cognata? Lembrando que palavra cognata é uma palavra parecida na escrita e na pronúncia com a língua portuguesa, porque as palavras tiveram origem comum na formação do idioma. Na linha 1, tem alguma palavra cognata? Refers, Remake? professor? Só um pouquinho. Que é? Refers. Weather? Refers. Refer, sim. Não. Vou botar em verde, então. Vou botar aqui, vou para facilitar. Aqui, ó. Refers. O que mais? Atmospheric. Conditions. Atmospheric conditions. Muito bem. É isso aí. O que mais? Nessa linha tem mais alguma que vocês conseguem perceber? Periods. Periods, ok. Só muda a pronúncia, né? Mais alguma? Ele, locally, eu não sei pronunciar. Isso, locally. Que é localmente. Tá? Agora vamos na linha 2. Na linha 2 tem alguma? Minutes, exemplos. Minutes. Só um pouquinho. Minutes. Qual foi a outra? Examples. O que mais? Hours também, né, professora? Hours. Hours. Uhum. Hours também. Então, assim, ó, eu não vou fazer todas as palavras. Familiar. Familiar, muito bem. Essa aqui é familiar. Nessa muda a pronúncia, mas a escrita é a mesma. É isso aí. Tá? Então, assim, ó, tem outras. Vou pegar aqui na linha 4. Vou pular para 4 aqui. Tem mais alguma palavra na linha 4 que possa ser considerada cognata? Climate. Climate. Por causa do climate, né? Mas o climate, vamos lá. Mais uma? Regional. Regional. Global. E global. Alter não, né? Temperatura. Oi? Alter não, né? Onde? Other? Não. Temperature. Professora, long não? Umidade. Long também. O long term também, tá? Vai tudo aqui, ó. Então, assim, ó. Depois vocês vão continuar a atividade para prepará-los, vocês vão fazer o que vão Professora, decades Oi? também, né? Decades, Ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vocês vão abrir o texto lá na plataforma de vocês e vão fazer o exercício continuando, procurando todas as palavras cognatas. Quando a gente mapeia as palavras cognatas, a gente cria um mapa mental do assunto tratado no texto. Então, fica fácil de tu criar uma ideia sobre o assunto do texto. Isso aqui foi a primeira pergunta feita. Então, marcar as palavras cognatas. Tem muito mais, vocês percebem que você tem bastante coisa para fazer, né? Aí aqui, ó, procure a definição em inglês de tempo e clima. Tem essa definição de tempo e clima lá em cima? Sim. Então, eu não vou voltar lá, depois vocês vão fazer. Vocês podem fazer o seguinte, coloquem o tempo, qual a cor que nós vamos botar para tempo, para vocês marcarem a definição, para não ficarem copiando. Vocês vão botar em azul, e o clima, vocês vão marcar em roxinho, tá? Fica mais fácil para vocês. Então, Mas assim, a gente consegue editar? consegue, eu botei uma cópia para vocês lá. Eu não botei só para visualizar. Quando vocês Tá. abrirem a atividade, vocês conseguem editar na hora, tá? Vocês podem editar sim. Certo? Agora eu quero pedir para vocês, perguntar para vocês, o texto apresenta a definição de mudança climática? Qual é a definição apresentada? Aparece ali mudança climática? O termo? Vocês viram se existe mudança climática? Essa Sim. definição ali? Sim. Onde é que está? Está aqui, né?
climate change is a long-term change in the average weather patterns that have come to define Earth's local, regional and global climates. Certo? Então, aqui a definição, depois vocês têm que passar para lá. Então, assim, ó, o que eu quero que vocês façam com esse exercício, ao fazer esse exercício? Que vocês vão criando um banco de significados referentes a esse tema abordado, tá? Tem a definição do efeito estufa ali, nesse texto? Alguém pode dizer para mim onde é que está? Onde é que está escrito efeito estufa? The greenhouse effect. Tá, mas daí, onde é que está a definição? Na primeira frase, professora, which describes, daí tá dizendo, né? Isso. Muito bem. É isso aí, continuando ali, ó, Yuri, ó. Greenhouse effect, which describe how the Earth's atmosphere traps some of the sun's energy. Esse é o efeito estufa. Tá? E o bad, eu diria assim, o bad greenhouse effect é quando a gente aumenta o armazenamento de energia do Sol por meios artificiais. Quando o processo é natural, é uma coisa. O problema é que a ação humana tem acelerado esse processo e armazenado demais calor, provocando uma série de modificações climáticas, entende? Continuando. Então, a gente já viu que tem isso aqui tudo a gente consegue encontrar no texto. Tempo e clima, definição de mudança climática, definição de efeito estufa. Agora vocês vão me ajudar. Qual é a expressão em inglês que significa aquecimento global? Para eu escrever aqui em inglês. Global warming. Isso, global warming. Perfeito. Perfect. Nível do mar. Qual é a expressão que aparece ali no texto que significa nível do mar? O que é mar em inglês? Sea. Oxa. Sim. 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 Então, como é que fica nível do mar? Procure nível do Level. mar. Tá, então vai Level ficar o quê? Mas nível do mar. Lembra que primeiro vem o adjetivo, depois vem a palavra? Sim. Como é que fica, então? Eu posso ter nível d'água, eu posso ter nível do mar, eu posso ter nível de temperatura. Então, esse do mar funciona como se fosse adjetivo. Então, qual é a palavra que tem que vir primeiro aqui? Level. Não, primeiro mar. Mar. Sea level. Se fosse o nível da água, water level. Nível de temperatura, temperature level. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu posso ter vários tipos de níveis. Então, eu tenho o nível do mar, nível da água, nível de temperatura. Então, tudo que caracteriza a palavra level vem antes da palavra. Tá? Funciona como se fosse adjetivo. E qual é a expressão que significa efeito estufa? Greenhouse effect. Muito bom, é isso mesmo. Greenhouse effect. Ops, faltou o N aqui. Vamos lá. Níveis de CO2. Como é que é nível mesmo? Level. Level. Então, primeiro, eu tenho níveis de CO2. Quem que vai vir primeiro? CO2. Isso, CO2. Level. Ah, condições atmosféricas. Que aparece ali no texto. Deixa eu ver onde é que está. Como é que é condições atmosféricas? Tem que estar ali no texto. Tem, gente? Atmospheric conditions. Isso. Então, me ajudei aqui. Vamos lá. Atmospheric conditions. E tempo? Não o tempo de hora, mas o tempo relacionado que a gente está estudando. Weather. 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 Agora vocês não vão esquecer mais. E Weather. clima? Weather. Climate. Climate. Certo. Agora, tempo extremo.
Extreme weather. Muito bem. Extreme weather. É isso que vocês Weather. começam a... Estão vendo como começa a fazer sentido? Derretimento polar. Ice. Está ali no texto ali. Dá uma olhadinha onde é que está o ice. Está relacionado a derretimentos da... Onde é que está? Polar melting. Isso. Queima de combustível fóssil. Essa é uma expressão que está ali presente. Está aqui, nesse parágrafo. Como é que é queima de combustíveis fósseis? Neste parágrafo está essa expressão. Burning fossil Fuel. fuels. Eu não sei falar. Fuels. Fuels? É. Professora, Burning. o que significa trap mesmo? Trap trap é uma armadilha. Mas no caso é quando aprisionar. Nesse caso, a Terra, a atmosfera, né? Por causa dos gases de efeito estufa, acabam o quê? Aprisionando mais energia do que devia. Então, nesse caso, nesse contexto, não é armadilha, é aprisionar. Sim. Tá? Burning fossil fuels. Entenderam como é que é a sistemática da nossa atividade de leitura? Sim. Tá? Foi difícil, gente? Não. Não. Não, né? Ele é meio cansativo. Eu sei que é cansativo porque a pessoa fica falando e perguntando. Mas é Assim, porque ó. numa casa uma coisa liga a outra, daí vai Isso, então, juntando. o que vocês têm que fazer agora? Vocês têm que pegar essa atividade que está ali, que é essa mesma atividade, está ali disponível para vocês. Vocês vão pegar, vão sublinhar as palavras cognatas, que eu não fiz todas. Vão pegar os termos ali em destaque, que tem bastante termo técnico, que aparece bastante em vestibular, em concurso, tá? Estudar esse vocabulário para poder responder à atividade avaliativa que já está disponível para vocês, sobre o mesmo tema. Por isso que eu falei que a Então, aula de hoje... professora, então, no caso, fazer essa atividade, como a professora estava explicando, e depois fazer aquela outra que a professora pôs, para poder entender. Pois é, Yuri, se você fizer essa atividade, vai te dar bastante, como é que a gente chama, bagagem, vocabulário, vai te ajudar bastante. Nada te impede de fazer a atividade lá diretamente. Então, essa atividade de hoje a gente chama de pré-teste, que a gente prepara, a gente dá uma base vocabular para vocês poderem fazer a atividade de leitura, tá certo? Então, Ok. essa não vale nota? Não, essa não vale nota. Só outra. Essa é Tá. preparatória, tá? Então, assim, alguma dúvida referente ao que a gente abordou hoje? Não. Alguém tem alguma pergunta? Alguém já viu as atividades que já estão disponíveis para entregar na semana que vem? Vocês não viram, né? Porque eu botei ontem à noite. Ou foi quarta, eu não lembro exatamente quando é que foi. Então, pessoal, se vocês não têm dúvidas, eu agradeço a participação de vocês. E aí estarei, né? Estou com o meu WhatsApp disponível. Quando eu posso, eu respondo. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Thank you for your participation. Bye bye. Have a nice weekend. See you. Tchau, Tchau, professora. professora, igualmente. Muito obrigada pela participação. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau.